Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar com as discussões que estavam presentes na atividade passada, na Classroom. Nós vamos falar sobre a cosmologia, que é um dos assuntos que estavam presentes, que vocês tiveram alguns questionários para serem respondidos. Para começarmos, é interessante ter em conta que os filósofos cosmológicos, que também podem ser conhecidos como filósofos da natureza, podem ser conhecidos como físicos, e podem ser conhecidos de todas essas formas, ou ainda pré-socráticos. E pode ser conhecido dessa forma pelas seguintes razões. Uma, pela questão do objeto de estudo. Todos eles tinham como objeto de estudo a natureza, o cosmo, que também pode ser traduzido por mundo ou universo. Ou então, por uma questão de referência ao filósofo Sócrates, que vem posterior aos filósofos pré-socráticos, mas que muitos autores mencionam devido à sua importância, por ser um marco divisor dentro da filosofia e da história, ele acabou se tornando, havendo um período que chamamos de uma filosofia antes de Sócrates e uma filosofia posterior a Sócrates. Então, ou seja, é um marco divisor de águas nesse sentido. Mas, de fato, o que nós temos com esses filósofos é o que? A busca por explicar a natureza, explicar o mundo, como surgiu o universo. E aí, o que difere, no caso, uma pergunta que é bastante interessante, o que difere a explicação filosófica em relação à mitológica? Que o mito, até a palavrinha mito, também pode ser traduzida como narrativa, só que uma narrativa baseada na autoridade de quem conta, no poeta. Ela não necessariamente vai aceitar o questionamento. Já a filosofia parte do propósito como investigação. Então, os filósofos da natureza investigam de maneira racional, ou seja, não existe ainda o método empírico experimental como nós, os modernos, vamos ter, que vai ser uma discussão depois filosófica, século XVII, XVIII, até os nossos dias. Mas ele tem uma explicação racional. Até por isso que vem a palavrinha teoria. O que é teoria? A palavra teoria é o quê? Teorizar através da razão. Ou seja, trazer uma explicação racional sobre os fenômenos, os acontecimentos, sobre algo. Então, ou seja, é uma das explicações possíveis para essa palavrinha grega. Mas, nesse caso, nós buscamos o quê? Explicar a natureza. Mas a partir do quê? Primeiro, elementos naturais, ou elementos que possam ser entendidos pela razão humana. E aí nós vamos encontrar, alguns filósofos vão dizer, a água, elemento primordial, é a base de todas as coisas, como um tais de Mileto, por exemplo. Então você vai encontrar essas discussões. E o termo, para falarmos, vamos buscar o princípio da natureza, entender, todas as coisas têm uma natureza, nós seres humanos temos uma natureza humana, os animais têm uma natureza humana, e tudo isso pertence a uma natureza. E essa palavra natureza, ela é ligada a uma palavrinha que no grego é physis, como vocês poderão observar na tela. Physis. Physis é o conceito traduzido ao pé da letra por natureza. Ou seja, como que seria constituída essa nossa natureza? Como que é possível, inclusive, o nosso próprio pensar, o nosso próprio andar, o princípio do movimento? Como tudo isso é possível? Para entendermos isso, teríamos que fazer uma investigação da natureza, da physis, como os gregos diziam naquele período. E outro elemento muito importante para esses filósofos é o fato de que nenhuma coisa ou algo surgiu do nada. Para tudo deve ter uma causa da physis. Então, ou seja, aqui começa esse espírito investigador de querer saber, a buscar entender até que ponto, como que as coisas ocorrem. Então, ou seja, essa busca, essa discussão sobre a physis, o princípio de todas as coisas. Então, ou seja, é um dos elementos. E dessa forma, quando nós falamos da physis, essa busca, essa investigação, ela não se dá mais pelo mito, como falei anteriormente, mas sim pelo logos. Logos pode ser traduzido pela letra como razão, capacidade de cálculo, sistemático. Por isso que você vai encontrar, por exemplo, algumas palavras como biologia, estudo da vida, mas é o estudo da vida de maneira sistematizada, racionalizada, que
tem justamente uma explicação racional que reúne vários elementos para chegar a uma prova. Então, ou seja, nós buscamos por provas racionais, buscamos por provas que demonstram que de fato algo é de uma maneira. Até se pegarmos a palavrinha, se observarmos, logos ele deriva da palavrinha grega lego, legon, no caso, que significa reunir, colher, contar, calcular, mas também narrar, pronunciar, falar, discutir, pensar, ordenar, racionalizar. Olha só, é uma palavrinha que tem muitos significados, por sinal. E a partir dessa investigação racional, nós veremos que vão aparecer alguns filósofos. Muitos atribuem ao Tales de Mileto como o primeiro filósofo. Independente das discussões, se ele foi primeiro ou não, mas no caso, nós encontramos com as discussões com Tales o fato de uma discussão sobre o que nós vamos falar na filosofia, sempre da constituição da existência ou do ser. Alguns poderão perguntar, professor, isso aqui é complicado, o que isso quer dizer? Quando nós temos esse questionamento sobre o ser, o questionamento, ou seja, como que nós formamos? Como que é a nossa natureza? Como que podemos nos definir racionalmente? Como podemos nos encontrar nesse universo, no cosmos? Mesmo porque, para os gregos, nós, para investigarmos alguma coisa, teríamos que ter uma visão totalizante, podemos dizer dessa forma. Ou seja, o ser humano, ele pertence à natureza. Ele é um elemento muito pequeno dentro dessa natureza que é muito grande. A natureza é o universo. Mas ele é uma parte constituinte dele, mesmo sendo uma parte muito pequena. Se compararmos com o deserto, o ser humano seria um grãozinho de areia no meio do deserto. Então seja uma analogia para entendermos os seres humanos nisso. Mas o fato é que, com Tales de Mileto, o mito é colocado como problema. Então, ou seja, quando falamos da existência do ser humano, dos demais seres da natureza, da existência em geral, o mito não serve mais para explicar. Então agora o desafio para esses filósofos, essa mentalidade filosófica, é trazer em debate, um questionamento. Não se constitui necessariamente a verdade absoluta. Você busca o conhecimento, a verdade, porém não quer dizer que você tenha uma única teoria. Pelo contrário, você vai sempre estar constantemente investigando ao princípio da busca. E quando você busca, é natural que você faça teoria. Por isso que é muito comum na filosofia você encontrar diferentes filósofos com diferentes pensamentos. Alguns até fazem aquela queixa: professor, nós temos toda hora um filósofo fala uma coisa, outro fala outra, eu já não entendo mais. Ou seja, é natural da humanidade e o processo de fazer conhecimento que quando você chega em um ponto, você vai ter uma teoria. Mas daqui a pouco, você vai investigando mais, até mesmo você vai trazendo outras hipóteses e outras possibilidades sobre o conhecimento da natureza, do universo, do ser em geral. Como vou falar dessa maneira. Só que aqui é importante observar que essa busca, essa investigação, lá na época de Tales de Mileto, para buscar você precisava fazer o quê? Viajar. Viajar sempre é bom, possibilita um monte de conhecimentos. Agora, se eu não tiver a possibilidade de viajar, hoje nós temos várias ferramentas ligadas às tecnologias da informação que nos aproximam e aproximam também o conhecimento. Nós temos o desafio hoje de nos organizar, transformar aquela informação em conhecimento. Mas o acesso a ela nós temos. Porém, não era dessa maneira que acontecia no verso dos gregos. Por isso que uma forma pedagógica e muito orientada por Tales de Mileto, seus discípulos e seus amigos, como por exemplo Pitágoras, era o que? A orientação é que fossem viajar. Muitos deles, Pitágoras por exemplo, foi para o Egito buscar o conhecimento, até por isso a palavrinha filosofia, amigo da sabedoria. Mas filho também pode indicar essa questão aqui, amigo aquele que busca, que vai de encontro. Então busca o conhecimento. E essa busca de conhecimento vai trazer e deve trazer mudanças sobre o agir da pessoa. Então, nesse caso, o conhecimento ele não estava em livros ou bibliotecas. Não estava.
havia a necessidade de buscar. Havia um desejo pelo conhecimento da natureza, da física, porém esse conhecimento não estava em livros. Diferente hoje, por exemplo, muitos de vocês poderão estar estudando esses filósofos simplesmente acessando a internet e tendo muitas informações que vão muito além. Então daqui a pouco alguém de vocês tem uma curiosidade sobre um lado pensador, poderá aprofundar muito mais sem necessariamente sair de casa. Mas claro que para isso nós precisamos ter o quê? O acesso à internet de maneira adequada. Que aí também entra um outro debate lá na sociologia sobre a questão da inclusão e exclusão digital em relação aos meios tecnológicos, que é um problema do nosso contexto. E aí aparece a investigação sobre o que seria a physis ou o princípio arché, o princípio básico de todas as coisas. A investigação. Arché, o princípio de todas as coisas para Tales de Mileto, era a água. Porque todas as coisas deveriam ter água que possibilitaria a vida e assim por diante. Vamos trabalhar de maneira tão direta com ele agora. E parece um outro pensador que traz questão, como no caso Pitágoras, que é um filósofo matemático, que você vai lembrar lá do teorema de Pitágoras. Ele vai dizer que toda a natureza é constituída por números. Mas aí é interessante buscarmos entender essa noção do número. Para ele, o número é muito mais do que talvez nós venhamos utilizar no nosso dia a dia. Para ele, no caso, ou seja, não significa simplesmente reduzir os fenômenos naturais à relação quantitativas calculáveis. Mas sim, o número ele estaria ligado às relações, ao próprio cosmos, constituindo dessa forma, uma forma de explicar os fenômenos no universo, a harmonia, até a música, no caso, ela apresenta elementos ligados a uma quantificação. Ou seja, daqui a pouco, se vocês ouvirem o professor Carlos tentando tocar alguma música, provavelmente vocês não vão ouvir música, vocês vão ouvir um barulho muito chato porque o professor Carlos é desafinado. Ou seja, existe uma noção de tempo. Então, ou seja, há uma relação que é importante ser observada aqui. Então, por isso, você vai precisar, o número, no caso, para os pitagóricos, ele é um modelo explicativo dos fenômenos, da existência e da harmonia do universo. E a própria música faz parte dessas discussões. E falando um pouquinho sobre a questão lá do Pitágoras, a escola dele, a pergunta é como que era organizada as escolas? Que é interessante que nós falamos de todos esses pensadores, nós falamos da escola pitagórica, ou de Pitágoras. Para começar, a maior parte dos discípulos, quando faziam suas obras, suas considerações, atribuíam ao filósofo, ou seja, aquele fundador da escola. Então é provável, quando falamos, o Pitágoras, a filosofia de Pitágoras. A filosofia de Pitágoras envolve o pensamento de muitas pessoas. Envolve uma relação de pessoas que estavam dentro de uma escola, mas aqui escola é um sentido de investigação, uma comunidade que é onde as pessoas discutiam e investigavam. E nesse caso, então, ou seja, as pessoas atribuíam ao Pitágoras algumas descobertas, alguns escritos. E dentro desse universo, havia uma maneira de se organizar para o debate. A escola pitagórica, ela apresenta inclusive que muitas vezes nós não temos a noção da presença das mulheres dentro do universo da filosofia, mas se diz que no caso, que dentro da escola pitagórica, havia muitas mulheres que, por sinal, se colocavam na condição de filósofas. E aí, dentro da escola pitagórica, essa é uma consideração muito importante. Por que muito importante? Porque dentro da escola pitagórica, que o Pitágoras ele dá muita ênfase à questão da memorização e também com isso ele acaba estabelecendo uma relação hierárquica entre os seus alunos. Aqui poderíamos citar, por exemplo, tem os filósofos acusmáticos, ou seja, eram aqueles que estavam lá para ouvir. Eram as pessoas iniciantes que estavam. E existiam os filósofos matemáticos, ou filósofos. Então, ser filósofo seria o mesmo que ser matemático. Aqui, o ser matemático e filósofo é igual. E no caso da escola pitagórica, havia muitas mulheres que estavam na condição de matemáticas, ou filósofas. Ou seja, além de ouvir, elas também
no caso, investigavam, estudavam com profundidade, estudavam a fundo os princípios racionais, buscavam pelo conhecimento e passavam para os demais. Então, ou seja, é uma curiosidade bastante interessante. Então, ou seja, se nós olharmos desse modo, no pensamento, quando falamos de Pitágoras, nós temos o pensamento que envolve as pessoas de homens e mulheres, independente de gênero. Daqui a pouco podemos olhar, filósofo Pitágoras. Não, na verdade, filósofo Pitágoras, nós temos a sintetização de uma escola, do debate de um grupo de pessoas muito grande que passaram por um período no universo do grego. Agora, considerando tudo isso, é interessante que essa escola ela tinha como elemento primordial, a valorização primordial, era a memória. Então, ou seja, a memória era o elemento considerado indispensável. Então, existia toda uma questão, toda uma rotina privilegiando a memorização. Então, isso é um elemento bastante interessante aqui. E quando falamos dessa questão da memória, é o que nós chamamos de polimatia. Essa palavrinha aqui. Que quer dizer o quê? Grande quantidade de conhecimento, de instrução, erudição, muito saber. Saber bastante. Então, ou seja, o Pitágoras, a escola pitagórica, tinha esse elemento como ideal a ser buscado. Outro filósofo que vai gerar um debate na época muito grande com Pitágoras, outra escola muito grande, foi a escola de Heráclito. Que, por sinal, até no livro didático nós vimos a frase muito conhecida dele, que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Ou seja, era o filósofo do movimento. E esse filósofo do movimento, ele tem um debate muito mais sério sobre a questão da construção do conhecimento. Porque todos eles vão discutir a questão da educação, do conhecimento. Todos eles terão isso. E, por consequência, o que podemos esperar de melhor? Porque a educação visa o quê? Despertar o que é de melhor no ser humano. Para Pitágoras, esse despertar do melhor está ligado a uma atividade intelectual, valorizando a primatia, a grande quantidade de conhecimento. Por sua vez, o Heráclito, ele, no caso, é um filósofo que tem uma visão um tanto diferente. Ele vai valorizar, no caso, muito mais justamente a questão da criatividade. Como ele é um filósofo que menciona que tudo está ligado a um constante desenvolvimento, que no caso tudo está em constante transformação, nós vemos que ele acaba valorizando em termos de ensino a criatividade. Para ele, muito conhecimento nada ajuda se não tiver o elemento da inteligência. A inteligência passa aqui a ser fundamental. Então, ou seja, esse princípio, se nós olharmos, tem tudo a ver com a ideia do movimento, que a natureza é um interno fluir, que está em constante transformação. E se tudo está em constante transformação, conhecimento, a polimatia, é importante. Porém, como diria o Heráclito, é importante desde que já se tenha uma inteligência despertada. Ou seja, se eu tenho bastante conhecimento e desenvolvi criatividade, vou usar muito bem esse conhecimento. Porém, se eu simplesmente decorar muito conteúdo, vou simplesmente, no caso, saber muito, mas sem saber como dar sentido e significado às coisas. Podemos trazer um debate mais atual, para finalizarmos um pouco a aula de hoje, é justamente trazer essa questão sobre a questão do próprio acesso, o nosso acesso, que nós temos as informações que nós mencionamos no início da aula. Ou seja, daqui a pouco eu posso passar o dia todo na frente da tela do computador, lendo bastante, decorando bastante para fazer daqui a pouco um exame de seleção. Só que, no entanto, esse conhecimento ele não necessariamente vai melhorar minha capacidade cognitiva em termos de criatividade. O Pitágoras iria valorizar, em termos de ensino, que você decorasse bastante, soubesse bastante. Então você vai lá, consegue transcrever com maior facilidade. Já o Heráclito, ele não desconsidera isso, mas ele diz o mais importante daqui a pouco: se eu tiver menos conhecimento, mas uma grande criatividade, é melhor.
Então, o meu desafio é saber o que fazer com a informação que eu encontro na rede social. Então, ou seja, vou lá na rede social, vou olhar, não, essa informação não é interessante, ou essa informação aqui é uma fake news, por exemplo. O meu desafio é investigar a fonte disso. E quando tenho a posse do conhecimento, como que eu vou usar esse conhecimento ao meu favor e produzir um novo? Ou seja, a criatividade, a ideia do movimento. Então a virtude aqui, no caso intelectual, para o Heráclito, está muito mais ligada com essa noção de movimento e de criatividade. Enquanto para o Pitágoras, estaria muito mais ligado à questão justamente da memorização. E a partir disso, virá a nossa atividade proposta na Classroom. Qual? Justamente, você deverá desenvolver um texto aonde você faça a comparação. O que é mais importante? A memorização? A inteligência, a criatividade? Quais dos elementos é mais importante?